Aí entrou. Aí, pastor Getúlio, envia a solicitação aí pra gente. Pronto, agora vai. Aí, bonitão. Fala, Pop! Fala, Pop Pai. E aí, meu guerreiro? E aí, lindão, na bênção? Bênção Saudade? pura, bênção pura. Amém. Que bom, que maravilha. Que honra ter você aqui, pastor Getúlio. Eu estava dizendo para todos aqui que você foi nosso pai na fé. Foi e é, né? Foi e é o nosso pai na fé. Nos discipulou, ganhou toda a minha família para Cristo, minha mãe, meus irmãos. Fez meu casamento. Me levou para operar de hérnia, né? Quando estourou minha hérnia. Eu não sabia o que era. Você brincou dizendo que ia ser um homem sem pingolim. Nós temos uma história juntos. Eu amo sua vida. Conheci o pastor Getúlio ainda solteiro. Você tinha 9 anos, Pop. 9 anos de idade. 9 Lá anos. se vão 30 anos, né? É verdade, é verdade. Que bênção, que honra. Cadê a pastora Flávia? Pastora Flávia tá vindo para cá agora. Beleza, beleza. Ela já tá vindo para cá. Cadê aquele momento de adoração que você faz? Ué, vamos fazer. Bora fazer? Vamos. Deixa eu só pegar o violão aqui. Enquanto o povo vai entrando aí. Beleza? Beleza, beleza. Aleluia. Quebrou a corda do violão, acredita? Vamos orar por libertação. Olha aí, ó. Vamos tentar aqui ver se sai aqui alguma coisa. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Tenho cada pessoa que está assistindo Ele é o agora. meu Senhor, Vivo, Ele é o vivo, meu graça, Senhor. em nome de Yahvé, Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Cante aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é
era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Pai, nós te damos graça nessa noite, Senhor. Oh, Deus dos céus. Amém. Vai descer Amém. sobre nós a tua boa palavra. A tua palavra será de temporã. Nós queremos encher o nosso ambiente. Nós queremos mudar toda essa atmosfera através da nossa adoração. Tu és o nosso Senhor. E fora de ti não há outro. Majestoso, poderoso Deus. Nós te exaltamos, Senhor. E te bendizemos. Amém. Em nome de Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Eu seguirei ao meu bom mestre. Onde me mandar ir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcelo, pastor. Paz, pastora Flávia. Satisfação. Uau, aleluia. Que bênção. Vamos lá, pode começar. Sobre o que você quer conversar, meu amigão? Você falou que a gente ia falar mal do Bolsonaro, do Lula. Pastor Marcelo, você tem seguido minhas postagens no Face? Tenho sim, tem seguido. Amém, amém. Segunda-feira eu vou estar fazendo uma postagem e eu vou estar liberando de fato tudo aquilo que Deus compartilhou comigo a respeito do futuro do Brasil. Eu recebi uma palavra muito forte, já tenho compartilhado com alguns amigos, pastor Ricardo, os pastores aqui de Curitiba também. E segunda-feira eu vou estar postando mais alguma coisa sobre o assunto. Estou colocando por parte para não escandalizar o pessoal. Amém. Uau. Eu vi a live de ontem, que tremendo, né? Que poderoso, onde você falava para nós não temermos, né? É verdade. No meio dessa crise, pós essa crise, empresários vão prosperar, igrejas vão crescer, que o Senhor está trazendo um avivamento financeiro, um avivamento de colheitas, de vidas, né? E todas as nossas ofertas que colocamos no Senhor, o Senhor nos trará como resposta e nos dará a bênção. E que também Deus já tem preparado um futuro presidente para o Brasil. E essas alianças com China, com outros países, a Rússia, né, iriam nos beneficiar e ia ser um tempo de avivamento, de coisas extraordinárias. Não é isso, pastorzão? É verdade, Marcelo, é verdade. A palavra que eu tenho de Deus para o Brasil é uma palavra, de fato, de prosperidade sem igual. Nós vamos entrar num tempo de prosperidade financeira, literalmente uma prosperidade financeira como nunca houve no Brasil. Nós vamos entrar agora. É uma palavra de Deus, não tem um pingo de dúvida dela. Marcelo, você fez teologia e você deve ter estudado bastante sobre isso, mas Deus decidiu, quando criou o homem, fazer do homem participante das coisas que ele estava criando. Quando ele diz, façamos do homem a nossa imagem e nossa semelhança, ele não estava brincando. De fato, ele estava chamando o homem para participar da criação. A gente vê isso lá no Éden, quando Deus coloca os animais diante de Adão, para que Adão dê o nome para eles. E a gente vai vendo a participação do homem na história, tanto a história messiânica,
como a história de Deus, a história bíblica. Nós vemos isso aí no Vale de Ossos Secos. Contextualmente falando, o Vale de Ossos Secos dizia respeito à história do povo hebreu. Mas, de uma forma mais macro, a gente vê Deus chamando o profeta para participar de algo ali. É maravilhoso quando ele pergunta para o profeta, o profeta responde com uma afirmação, e Deus manda o profeta profetizar para o Vale de Ossos Secos. A gente vai vendo isso no decorrer da história bíblica, no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vai operar milagres, a pergunta dele é: o que queres que eu te faça? É chamando o homem para participar do milagre, né? E esse momento agora, Marcelo, que eu vejo de uma forma muito, muito especial, é que Deus não está contando muito com a postura da igreja para fazer o que ele tem para fazer no Brasil. Independente da postura da igreja, com certeza, se a igreja assumir uma postura mais alinhada com o mover de Deus, ela vai colher mais. Mas, independente disso, Deus reservou esse tempo, Marcelo, para seu exclusivo propósito. Eu creio. Deus está tirando o Brasil da posição de humilhação, de vergonha. Pastor Marcelo, nós vivemos 16 anos de decadência moral, ética, financeira no Brasil. Nós, como pastores, nós sentimos na pele as batalhas que nós enfrentamos durante todo esse tempo. Com a chegada do Bolsonaro no governo do Brasil, nós tivemos uma mudança de regência também no mundo espiritual. Começou algo novo e já agora Deus tem determinado esse tempo para poder abençoar o Brasil. O Brasil está saindo, enquanto nós dois estamos conversando agora, Deus está agindo em favor do Brasil. Com respeito à China, com respeito à União Soviética, à Rússia e aos interesses que eles têm com o Brasil, a palavra que o Senhor me deu foi a mesma palavra que ele deu para o rei quando Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém e o capitão do exército assírio blasfemou contra Deus. A palavra de Deus foi: eu vou colocar um anzol no teu queixo e vou te levar de volta pelo mesmo caminho que você voltou. A China e a União Soviética vão ter que voltar para o seu próprio quintal por causa de problemas que eles vão enfrentar. Deus está levantando no Oriente, no próprio terreiro da China, um país que vai deter um pouco desse crescimento da China. E a União Soviética, a Rússia, pastor Marcelo, vai enfrentar problemas internos e eles vão ter que se recolher para enfrentar seus próprios problemas. Essa expansão que a gente está vendo do comunismo, o olhar do comunismo para o Brasil, a igreja não tem que ter medo disso, porque é Deus que vai batalhar essa batalha para a gente. Essa luta é de Deus. Né? Deus tem reservado algo tremendo para o Brasil. Do Brasil, um celeiro de missionário para as nações. Uau, glória a Deus. Eu creio nisso, pastor Getúlio. Creio nisso, creio nessa visão amplamente libertadora que Deus trouxe para você, para nos abençoar. E de fato, né, quando Senaqueribe manda a carta, ele começa a sitiar as cidades ali próximas e ele manda a carta dizendo: Judá é a próxima. E o povo entra, mesmo na confiança, mas um certo pavor e temor, né? E Exato. o Salmo de número 46 é escrito justamente sobre isso. E o verso 10 vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, eles bradavam lá, acamparam-se todo o seu exército, mas naquela noite, naquela madrugada, Deus visitou o arraial deles e passou ao fio da espada, e no outro dia existiam mortos empilhados, e o Senhor deu o livramento para Israel, e assim nos dará o livramento em nome de Jesus. Amém, amém. É um espírito de confusão que Deus está liberando sobre o arraial do inimigo, e isso vai fazer com que eles fiquem confundidos, e eles vão ter, a força deles vai ser cerceada pela graça de Deus sobre o Brasil. Mas é um tempo muito lindo, pastor Marcelo. Pastora Flávia, é um tempo muito maravilhoso
que Deus agora está fazendo no Brasil. Eu tenho chamado a atenção, pastor Marcelo, das pessoas que me escutam pela fanpage, para segunda Reis, capítulo 7. Eu tenho chamado o pessoal para poder ler aquele texto, porque é justamente aquilo que vai acontecer no Brasil. Uau! Meu Deus! Aquele texto é muito forte aquele texto. Uau, glória a Deus. Meu Deus. E eu creio nisso, né, pastorzão? Nós cremos nisso. E eu tenho falado isso também nas lives nossas aqui, queridos. Deus não perdeu o controle. E eu convivendo contigo, pastor Getúlio, tantos anos da minha vida, vendo meus sobrinhos nascer, posso dizer assim, Johnny, Vitor e Mateus, né? O quão bom pai você sempre foi, até para mim, né? Eu te chamo de pai, eu tenho você como uma referência paterna e você sempre procurou me dar coisas boas. Então imagina Deus, né? Deus é um pai que está aí sempre planejando coisas boas acerca dos seus filhos, né? Então todas essas alianças, Deus jamais ia nos colocar numa furada, né, pastor Getúlio? É verdade, é verdade, é verdade. Chegou o nosso tempo, pastor Marcelo, chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora e Deus está mudando a nossa sorte. Isso vai acontecer de forma muito rápida, muito rápida. Amém. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Pastor Getúlio, eu disse para o pessoal aqui no nossos grupos de WhatsApp aqui, né, da igreja, que talvez você contaria alguma experiência que você teve lá na África. O que você poderia trazer para nós aí? Olha, pastor Marcelo, eu estive agora na Alemanha, eu e Elda, nós passamos 20 dias na Alemanha e o que eu vi lá foi algo maravilhoso, foi algo tremendo. Porque a gente ouvia falar sempre, pastor Marcelo, da Alemanha, de igrejas que não rompem. Né? Amigos chegavam para a gente e falavam, olha, igrejas na Alemanha, 20 pessoas, 30 pessoas, e olha lá, e é muito difícil. Então, eu fui preparado para esse nível de batalha, porque eu fui pregar em 3 igrejas predominantemente alemã. Então, eu já fui com o meu espírito preparado, mas quando eu cheguei lá, eu vi algo totalmente diferente. Eu ministrei em 3 igrejas. Eu ministrei, a primeira igreja foi em Stuttgart, a segunda foi em Essen, a terceira igreja foi em Wesel, mas todas as igrejas, pastor Marcelo, debaixo de um avivamento maravilhoso, maravilhoso. Eu disse isso para o pastor Ricardo, que eu tive que gravar o louvor, porque a presença de Deus no meio do povo alemão, Marcelo, é quase palpável. Na hora da adoração, é algo que você quase toca. O nível de unção foi... Se são igrejas, por exemplo, a igreja de Essen é uma igreja que está aí com 5 anos. Uma igreja que foi plantada com DNA de multiplicação. Eles trabalham em célula. A igreja reuniu no domingo umas 120 pessoas, 100 a 120 pessoas. Tinham 10 brasileiros, todos os demais alemães. Eu ministrei a palavra e depois, quando eu fiz o apelo, antes de eu terminar o apelo, pastor Marcelo, já tinha alemão na frente tomando uma decisão com Cristo. Sim, foi algo maravilhoso, o que eu vi acontecendo na Alemanha, nos lugares onde eu estive, foi algo assim sobrenatural. Foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. Uau, que maravilha, né? Ouvir isso, né, pastor Getúlio? Isso enriquece, né? Isso aguça a nossa fé, né? Porque a visão que nós temos dos países daí de fora é de repente, total frieza, né? De que eles se distanciaram, ou de que são cristãos no seu dia a dia mornos, né? E quando a gente escuta isso, vindo de você com muita propriedade por ter ido lá, pisado lá, isso de fato alegra o nosso coração pelo que Deus está fazendo, não apenas nas igrejas brasileiras, mas fora, nesse avivamento, trazendo vidas, pessoas. E nessa live com o pastor Ricardo, eu me lembro que você disse que era poucos brasileiros e praticamente a gama da igreja alemã mesmo, é o povo alemão mesmo, né, em si, né? Exato. A visão do pastor Samuel é um plantador de igreja
Quando eu cheguei na Alemanha, ele tinha recém-chegado da Bethel Church e ele foi ministrar um curso de plantação de igreja lá na Bethel Church. Então, Uau. ele é um cara muito centrado, ele entende que ele foi levantado para trabalhar com o povo alemão, para plantar igrejas na Alemanha. Uhum. Então, a forma como ele planta a igreja, pastor Marcelo, lá o crescimento é inevitável. E algo interessante na vida do pastor Samuel é a intimidade que ele tem com Deus. Assim, a forma como ele... vamos brincar nós dois aqui. A pastora Maírla. Pastora Maíra, né? Nós vamos orar e a gente leva 10, 15 minutos para poder entrar na presença, para sentir a presença de Deus. A pastora Maíra, ela fecha o olho e já está no mistério, já está no... Né? O pastor Samuel é muito nessa vibe. Aí ele ora e, de repente, ele está sentindo a unção e tal. Ele se move muito no profético. Mas a plantação de igreja dele a plantação de igreja com propósito é algo muito lindo, Marcelo, é algo muito lindo de se ver. Muitos alemães se convertendo. Outra coisa, Marcelo, que me chamou muita atenção lá é que a conversão do alemão, ela é para toda a vida. Uhum. Não é aquela pessoa que toma uma decisão e ela vai, daqui a um ano, ela pode se desviar. Não. Ele já vem de um histórico de pró-reforma, né? Lá se deu a reforma protestante. Então, mas a decisão dele por Jesus é uma decisão de um cristão pró-reforma para um cristianismo mais pessoal, mais íntimo. Algo maravilhoso. Uau. Algo maravilhoso. Que tremendo isso. E como é bom, né, pastor Getúlio? Nós andarmos com pessoas que têm essa conexão direta, né, com os céus, né? É Pessoas verdade. que andam, como diz o pastor Luciano Subirá, na Misteriolândia, né? Então você está ali, a pessoa está navegando. Aleluiado, né? Aleluiado. Aleluiado, né? E ele nos leva, e andar com essas pessoas nos leva a querer mais do Senhor, a querer mergulhar mais nele. E eu estava dizendo isso, né? Flávia trabalha e ela está de férias forçada porque está tudo fechado aqui. E eu falei para ela assim, esse vai ser seu maior tempo de crescimento. Então a gente está tendo aí às vezes 3, 4 lives ao dia, ela aconselhando pessoas e lendo livros. E a gente está assim mergulhado. E até brinquei com ela, falei assim, e a gente acaba que com tudo isso não tem tempo nem para pensar de repente na alface que está no dente do irmão, em algum problema, em alguma preocupação que nós temos lá para a semana que vem, para os próximos meses. Então, e essas conversões, né, pastor Getúlio, elas de fato, o povo europeu, eles é muito diferente, né? Meus cunhados moram na França, pastor Getúlio, e eu tiro pelos meus sobrinhos da Flávia, totalmente diferente, né? E a Daiane está aí da França, minha cunhada está aí te vendo, você pastoreou a Daiane, minha cunhada. Então, assim, o povo europeu ele é muito diferente. Quando eles tomam a decisão, de fato, é para a vida toda mesmo, né? É para a vida toda, é para a vida toda. É muito lindo, é muito lindo. Quando eu estive quando eu estive no Canadá, eu vi uma igreja também lá crescendo. Nós passeando pela cidade, eu vi templos assim suntuosos, mas com 20 pessoas, 30, 10 pessoas. E lá em Toronto também eu vi uma igreja bem crescente, pastor Frank Seixas, pastor bem assim, bem dado à oração, à vida com Deus. Agora, pastor Marcelo, é algo interessante, um diferencial, além da unção, vida com Deus, propósito. Os pastores que têm êxito, pastor Marcelo, nesses países, eles já levam o sustento do Brasil. Eles não têm o compromisso de fazer uma igreja rápida para poder ter o próprio sustento. Eles vão já tendo o apoio de igrejas sérias aqui no Brasil, e eles dedicam tempo à oração, tempo à presença de Deus, à palavra, a forma como Deus quer que ele plante a igreja naquele lugar. Então, os pastores que têm êxito nesses lugares, além de ser pastores muito sérios, eles vão apoiados por igrejas sérias aqui no Brasil. Uau. Eu conversando com esse pastor lá eu gosto de chamar ele de apóstolo,
por causa da forma como ele planta igrejas, né? Tá no sangue dele. Ele diz para mim que viu muitos pastores que chegaram na Alemanha e começaram a igreja e em menos de 2 anos a igreja fechou e eles tiveram que voltar para o Brasil. A ausência de propósito, em primeiro lugar, foi o que ele pontuou. Né? A ausência de propósito para plantar igreja. Porque o propósito vai trazer uma metodologia e isso é interessante. Mas outra coisa é a ausência de sustento. Os caras têm que trabalhar muito para poder se manter lá. Muito. E isso acaba, o cara não tem tempo para fazer o que é básico aqui nosso, que é ler Bíblia, orar, buscar a direção de Deus, buscar intimidade, para você ter uma palavra de Deus, para você ter unção para ministrar. A Europa, Marcelo, ela não precisa de mais uma filosofia religiosa. Eles têm muitas filosofias. Né? É um país saturado com humanismo, com o existencialismo. Então, levar o evangelho como mais uma filosofia, para eles não adianta. Você chega lá com milagre. Com milagre. Isso é fundamental. Né? Durante os cultos lá, o que chamou muita atenção deles foi o nível de pessoas, de alemães endemoniados, literalmente, que caiu endemoniado na hora da ministração. Aquilo para eles era algo de outro mundo, eles não tinham costume de ver aquilo. E como aqueles caras se levantavam libertos, aquelas mulheres se levantaram libertas no momento, foi uma noite de colheita maravilhosa. Mas você tem que ir tendo tempo para você ter tempo com Deus, para ter o que dá para aquele povo. Porque ir para poder trabalhar das 8 da manhã às 7 da noite, chegar e você tem que estar na igreja, você não teve tempo para ler, não teve tempo para orar, você não tem tempo para jejuar, você não tem tempo para fazer visitas pastorais, que apesar de ser uma outra cultura, a visita pastoral lá funciona mesmo. Não tem jeito de uma igreja crescer, de jeito nenhum. As igrejas que crescem lá são de pastores que têm tempo para poder buscar uma direção de Deus. E como isso, né, pastor Getúlio, isso é importante, né, até para nós que pastoreamos aqui no Brasil também, né? Porque o pastor, se ele está suprido, né, pastor Getúlio, com sua parte financeira, a gente não está falando de riqueza do pastor, não. Claro. Eu quero é que o pastor ganhe muito mesmo, tem que ganhar muito, que ele se doa muito. Mas tem mais do que o básico, né, para ele sobreviver. Ele não está preocupado com a gasolina do carro, a conta do celular, a conta de água, luz, o alimento, né, o vestuário. É verdade. Ele tirar férias com a esposa dele. Aí aquilo que o senhor está colocando, ele vai encher os céus de oração, buscando revelação para liberar sobre o povo, para aconselhar o povo. E tem muitos, por exemplo, nesse caso aí, se o pastor vai lá para fora e ele tem que, ou aqui dentro do Brasil, ele tem que trabalhar 10, 12 horas, quando ele volta, ele vai encher o céu de oração do quê? Falta o dinheiro para pagar a conta, não deu certo. E acaba que o ministério dele vai ser algo frustrante, algo limitado, ele vai tentar, e muitas vezes não vai sair do lugar que ele está, né, pastorzão? O único pastor, Marcelo, que eu conheço, que eu vi crescer aí em Brasília, que não abriu mão do trabalho, a igreja cresceu, foi o pastor Ibe do Núcleo da Fé. O pastor Ibe sempre centrado, trabalhando no meio expediente, estudando, a igreja dele cresceu. Né? Mas eu desconheço igrejas que crescem onde o pastor tem que estar preocupado com o que ele tem que pôr o que comer dentro de casa. Né? Você não pode dar uma vida digna para a esposa dele, como que vai ter um casamento decente se ele não pode fazer a esposa dele feliz? Eu concordo com você, não é uma vida de luxo extravagante, mas o básico para a gente poder viver, nós nos contentamos com o básico e com isso a gente tem tempo para poder buscar a presença de Deus, para poder orar, para poder se santificar. E à noite, no culto ou numa visita pastoral, o pessoal vai sentir a diferença, né, do pastor que tem intimidade com Deus, de uma pastora que tem intimidade com Deus. O pessoal vai entender que está valendo a pena ter o pastor tempo integral, né? É verdade, pastor Getúlio. E dentro disso eu tiro por mim, né? Ontem o Ozi na live ele falou, eu conheci um cara que vendia lanche, então eu fiquei um período da minha vida, uma época de dificuldade da igreja, que eu tive que trabalhar
porque a igreja não conseguia nos dar um sustento, um salário. E eu vi o quanto isso era desgastante, porque eu levantava às vezes 5 da manhã para poder vender meu salgado, meu suco com meu irmão. Muitas vezes chegava em casa 2 da tarde, tinha que preparar já para o outro dia, e aí você quase que não tinha tempo, né? Claro que eu arrumava um tempo, muitas vezes na madrugada dormia pouco, mas você não rende como eu sinto render hoje, né? E o casamento veio, já foi uma outra etapa, né? De bênção. Eu me senti, depois do meu casamento, mais completo. E pós isso, hoje a gente está aí com nossa área especial, está construindo, a igreja está rompendo. E dentro do que você está colocando, pastor Getúlio, eu me sinto um outro pastor, já dentro do pastorado daquela época. Claro, todo trabalho é digno, a gente tem que lutar, tem que se esforçar mesmo, mas há uma diferença de hoje eu olhar e ter essa tranquilidade para poder dizer, eu vou ficar 2 dias, 3 dias de jejum, eu vou Aham. gastar tempo na oração, vou visitar, é muito diferente. E a igreja sente isso nos cultos, né? Sente isso numa visita pastoral, porque aí você chega de corpo à alma mesmo ali para exercer o ministério, a função sacerdotal, né, pastorzão? É verdade, é verdade. Quando a igreja em Jerusalém começou a haver uma necessidade de uma administração à parte para socorrer as viúvas, é interessante que os apóstolos falam algo que tem muito a ver com o que a gente está falando. Eles dizem, vamos constituir diáconos, porque não nos convém deixar de estar na palavra e no ministério para fazer isso. Como você disse, o trabalho jamais vai trazer indignidade ou vai tirar a dignidade de um homem. Mas quando nós entendemos que nós somos chamados para o ministério e o tempo integral para a gente não é tempo de desperdício, pelo contrário, é tempo para a gente poder se aperfeiçoar no Senhor, leitura, oração, jejum de forma intensa, o povo sente a diferença, Marcelo. O povo sente a diferença nas nossas pregações, no nosso, na ministração individual, orando por um, por outro. O povo sente que há algo diferente ali. São pessoas que se dedicam mais, de fato, ao ministério da palavra e da oração. Uau, verdade, pastorzão. E isso, como você falou, né? Libera o crescimento da igreja, né? Libera o crescimento do pastor pessoalmente também. E quanto mais o pastor cresce, mais ele rompe. A igreja vai romper. Quem está debaixo da sua tutela, do seu pastorado, também vai romper, vai alcançar. E uma das coisas que eu mais tenho visto, tenho falado para o meu corpo, meu presbitério aqui, né? Para o meu corpo de igreja aqui, é que quando a gente vai chegar numa estrutura onde eu vou poder assalariar eles. E quando você tem pessoas também que você está assalariando, louvor, pessoas, né, em determinadas áreas, esse crescimento, pastor Getúlio, a gente experimenta ele com muito mais eficácia também, né? É verdade, é verdade. Quando você tem um pessoal que pode se dedicar à oração, ao jejum, e principalmente músicos, né? Hoje que a gente entende a importância deles no culto, na celebração da igreja, e você pode oferecer para essas pessoas tempo de qualidade para que eles se dediquem à oração e ao ministério. O clima é outro, pastor Marcelo, o clima é outro. A realidade é outra. Literalmente, a realidade é outra. Verdade, verdade, pastorzão. Eu creio nisso. Pastorzão, eu me lembro que quando você começou a escrever, né, eu acredito que foi o primeiro livro, né, que tem até a imagem do Davi, Como Vencer Antes da Batalha. Nos fala um pouquinho desse livro, pastorzão. Ele é interessante e depois a gente vai estar, quem se interessar aí da nossa igreja, você que está aí nos vendo, a gente vai disponibilizar para você adquirir, que vale muito a pena a leitura desse livro. Foi o Bom, seu primeiro livro, né? foi meu primeiro livro. Bom, pastor Marcelo, mas só antes da gente sair desse assunto, quando a gente fala de pastor ter um salário para poder se dedicar ao ministério,
A igreja, a igreja às vezes vive em uma bipolaridade que ela é prejudicial para o corpo. Porque você liga a televisão e você vê muitos pastores e alguns que estão aí em alta, que ele não se contenta em só viver com a lã e com o leite da ovelha. Né? Ele quer a gordura da ovelha. E a gordura da ovelha você só vai tirar se você matar a ovelha. Né? A lã e o leite é algo que a ovelha lhe dá com espontaneidade. E esses caras, eles acabam usando, fazendo mau uso do dinheiro do povo. E o pessoal acaba trazendo isso para dentro da igreja, Marcelo, porque acabam pastores que têm seriedade, homens sérios. Quando a gente fala de ter um salário decente, aí muitos já começam a pensar nesses caras que não têm compromisso nenhum com o reino. E aí, bom, se lá naquela igreja eles expulsam demônio e fazem isso como marketing, como brincadeira, então aqui nós não vamos expulsar. É algo bem radical, né? Se lá naquela igreja eles falam de dinheiro, aqui a gente não vai falar. Se lá nessa igreja eles fazem isso, aqui nós não vamos fazer. Precisa ter equilíbrio, a igreja precisa ter equilíbrio. Precisa entender que, de fato, tem muita gente. O apóstolo Paulo advertiu desse tipo de homens que viriam e que fariam das ovelhas mercadoria. Mas a igreja precisa entender que tem homens sérios aí no nosso meio, aí, homens comprometidos com o evangelho, homens comprometidos com o reino. Né? Pessoas que, pastor Marcelo, que não chegou agora, que já está aí no ministério há muitos anos. Hoje, inclusive, eu até te falo que optar pelo ministério parece que está na moda, né? Está na moda, né? Porque hoje ser pastor é sinônimo de bom salário, bom carro, status, poder e tal. Mas, cara, quando a gente veio para o ministério, era loucura. As meninas não queriam nem namorar com a gente, nego. É verdade, é verdade. É verdade, porque na época, você optar pelo pastorado era optar por passar fome, por privação. Então, quem queria o pastorado aí há 30 anos atrás, queria o pastorado mesmo, porque ele optava por uma vida que não tinha futuro. Pastor pentecostal, pastor de igreja pentecostal, há 30 anos atrás, cara, não tinha futuro nenhum. Então, quem optava... Primeira mulher que optava por casar com um pastor pentecostal, ela era meio sem juízo na época, né? Porque, cara, eu vou passar fome junto com esse cara, né? Eu vou passar fome. Né? Os cara que vinha por amor ao ministério. Hoje não. Hoje a gente está tendo aí uma certa crise. Os caras que vêm porque dá status e dá dinheiro. Né? Mas eu acho que a igreja precisa respeitar uns caras mais veteranos, caras mais da antiga, que vieram entendendo que o ministério naquela época era quase sinônimo de sofrimento, né? Hoje é diferente, mas tem, pastor Marcelo, um pessoal, né? Por exemplo, quando você me conheceu, eu era solteiro e você lembra bem da igreja lá em Samambaia como que era, né? Paredezinha de tábua, piso batido, de chão batido, uns bancos que só misericórdia. Ainda por cima, quando começava o culto, tinha um Afonso que levantava a porta do boteco e soltava aquelas músicas dele lá, que era o cão chupando manga no pé de Mandacaru quando o Afonso fazia aquilo. E atrapalhava os cultos da gente, entendeu? Era luta. A primeira vez que eu fui para Samambaia ministrar o culto. Então, foi um tempo de luta, foi um tempo de dificuldade. Né? Então, eu acho que a igreja precisa olhar para alguns pastores com mais respeito e parar com essa bipolaridade. Né? Não vamos fazer isso aqui, porque lá naquela igreja eles usam dinheiro para poder roubar. E lá aquele cara, esses dias eu ouvi um pastor falando do tridízimo. Não é só 10%, é 30%, porque é 10% do pai, 10% do filho. Eu ouvi, Marcelo, eu ouvi isso, cara. Não foi ninguém que falou, não.
Eu disse, cara, que profundo isso aí, que teologia mais maravilhosa. É verdade, pastorzão. Mas, Marcelo, mas então, mas existe muita gente séria. Tem muitos pastores de Deus aí, homens que não se corromperam, que permanecem firme, que permanecem aí na graça, né? Isso é muito bom. E eu fico feliz porque você é filho das aflições do meu ministério. Você se converteu quando nós tínhamos 12 ou 13 pessoas só na igreja, lá na 115 da Samambaia. Mas você lembra do nosso comportamento de oração, de montes, de madrugadas de oração, para ver o reino de Deus crescer. Você pegou os cultos que a gente fazia na tenda, e aqueles Sim. cultos de libertação, né? A sua família se converteu ali. Foi ali que sua mãe teve uma experiência com Deus, ali na 115. Foi algo assim maravilhoso. Então, eu acho que vale a pena, pastor Marcelo, a gente continuar tentando fazer o povo entender que existem homens sérios e que vale a pena contribuir, vale a pena investir na vida desses homens e dessas mulheres, porque eles não estão no ministério para ganhar dinheiro, não. Eles estão, de fato, por amor a vidas e amor ao reino. Uau, uau, que boa palavra, pastor Getúlio. Eu cresci, esse é o nosso legado, né? O que eu falo para minha esposa, quando a gente refere, quando a gente conversa aqui, né? Que Flávia, se eu não tiver errado, você que consagrou ela para o Senhor. Minha esposa, não? Acho que foi ela, não? Foi o pastor Getúlio. Já junto foi o Tiago? Foi o Tiago. Mas os meus pais pastor foram Getúlio, banhados pelo então Senhor. foi no dia que o Tiago tinha aquele carrinho lá e mandou tu ir dirigir e pegou. Mas a conversão dos meus pais, a conversão o Afonso, a estratégia de Deus foi o seguinte, Flávia, eu convidei o Afonso para ir almoçar na minha casa junto com sua mãe. E eu me lembro até hoje, eu não sei se ele deve se lembrar também, que eu preparei um tutu de feijão para oferecer para eles, né? E eles foram e eu orei naquela comida. Eu pedi que o Senhor fizesse algo na vida do seu pai, porque a vida do Afonso era meia punk, né? Afonso não era flor que se cheira, não. Aquele almoço ali na minha casa, foi algo que quebrou o coração do seu pai. Quebrou o coração do seu pai, quebrou o coração de sua mãe. O Afonso veio primeiro, depois a sua mãe veio, mas o Afonso tomou a decisão com Cristo primeiro. Aí depois sua mãe tomou a decisão. E ela me conta, só cortando, ela me conta são assim, 7 crianças. Saído para viajar, e ela falava bem assim, o homem vai voltar e eu ainda não aceitei Jesus. E ninguém faz o apelo. E ela querendo aceitar, só que ninguém fazia o apelo. E aí ela falou assim, ele tá para voltar e eu não vou ter aceitado Jesus. Ela falou assim pra... Que benção. Pois é. Só dentro desse assunto que a gente está falando aqui, tem a Ana PJD7. Eu não sei de que país ela é, Ana. Se você puder colocar aqui para a gente, mas ela está fazendo uma pergunta assim. Gostaria de saber, eu vivo num país onde há frieza espiritual. Como fazer para não ser influenciada por essa frieza além da cultura? Marcelo, ela não fala de qual país ela é, não? Não, eu vou perguntar aqui para ela. Pergunta aqui, Ana, de que país que ela é. Escócia. Escócia. Da Escócia. Bem-vinda, Ana, querida. Marcelo, há algum tempo atrás, alguns pastores tiveram uma reunião na Morávia e a Morávia foi um palco de avivamento tremendo, né? Desde o avivamento Quaker, do avivamento dos moravianos, que foi aquele movimento de oração. Deus tem uma promessa, Marcelo, para a Europa, de incendiar a Europa com o mesmo fogo que ele incendiou a Morávia no século XVI. Vida com Deus, Marcelo. Vida com Deus, uma vida íntima com Deus, é a única forma de você não se deixar influenciar pela frieza. Porque, Marcelo, os países da Europa, eles vivem ainda debaixo de uma regência espiritual muito, muito forte. Muito forte.
Então, ser crente, ser cristão no Brasil, onde o céu está sendo constantemente bombardeado com oração, com jejum, com clamor, com adoração, com atos proféticos, é uma realidade aqui. Agora, você vai para um outro país onde não existe isso, você vai ter uma regência espiritual que você vai ter que se sobrepor a ela. Então, para mim, funciona assim. Se é esse o nível de opressão espiritual no país, esse tem que ser o nível de sua comunhão com Deus. A nível acima do nível de opressão do país. Não pode ser assim, porque você vai ter dificuldade. Se for assim também, você dificilmente vai conseguir romper. Então, é ter intimidade com Deus. Para mim, isso é tudo. Isso é tudo. Principalmente na Escócia. Principalmente na Escócia, que foi um país muito bombardeado. Se eu não me engano, a Escócia resistiu à reforma protestante. São países anti-reforma, como é a Espanha e Portugal. Então, não é muito fácil, não é muito fácil. Quando eu fui para a Alemanha, Marcelo, conversando com o pastor de lá, que ia me receber, eu disse para ele que eu estava meio tenso, porque eu estava indo para um país do nazismo, de um país onde houve uma perseguição contra os judeus, o país do Holocausto. Só que esse pastor me chamou a atenção para algo interessante. Ele diz assim, mas antes de Hitler, antes do nazismo, nós somos o país de Calvino, nós somos a Alemanha de Martinho Lutero, nós somos a Alemanha dos Quaker, nós somos a Alemanha do movimento pietista, antes de Hitler. E aquilo me deu uma base, Marcelo, muito forte para eu poder chegar com convicção de que se demônios tentassem fazer oposição, reivindicando o que Hitler fez, o que o nazismo fez na Alemanha, eu provavelmente, se eu não tivesse ouvido essa palavra do pastor, eu ficaria meio acuado. Mas eu fui com base numa reforma que antecedeu Hitler. Então, quando você vai para um país que ele viveu a reforma, você tem já um nível de quebrantamento no céu espiritual que traz uma diferença enorme na ministração, na oração. A Escócia, eu não me lembro da Escócia ter sido alcançado pela reforma luterana. Né? Mas para essa irmã eu digo, olha, vida com Deus. Vida com Deus vai ser essencial para ela gozar de uma saúde espiritual que não depende do todo, da igreja toda. Ela não pode depender, como nós dependemos hoje, de todos os pastores, da unidade de pastores, das igrejas, para ter os céus abertos como nós temos. Na Escócia, ela vai ter que romper sozinha por enquanto. Uau! Que boa palavra, pastor Getúlio, que boa palavra. E, de fato, é isso, né? A vida cotidiana, né? De oração, de busca, de aquilo que nós nos alimentamos vai gerar força ou fraqueza dentro de nós, né? E é não deixar essa chama apagar. E a chama, ela só não é apagada quando a gente investe tempo, né? Força a barra, né? Uma das coisas que eu aprendi muito contigo, pastor Getúlio, foi isso. Que às vezes, muitas vezes a gente dobra o joelho, dá 30 segundos, a gente já não quer orar, força a barra. Aí hoje você ora 1 minuto, amanhã 2 minutos, depois 5, e daqui a pouco aquilo começa a ficar tão automático, vira um hábito, né? Depois de 21 dias de oração, de jejum, se torna um hábito na sua vida e você vai se encher. E aí é aquilo que você falou, para aguentar essas friezas de fora, não só aqui no Brasil, mas principalmente fora, tem que ser vida com Deus mesmo. Quem vai determinar, Marcelo, o tamanho do seu gigante é o seu nível de oração, de comunhão com Deus. Se o seu nível de oração, de comunhão com Deus é pequeno, o seu gigante, de fato, vai ser um gigante. Mas se você é uma pessoa que tem vida com Deus, isso vai diminuir bastante o tamanho do valete que está na sua frente. Davi não viu um gigante. Davi não viu um gigante. Ele viu uma vitória. Ele foi o que ele viu naquele momento ali. Ele diz, hoje Deus vai mostrar quem é Deus e hoje esse povo vai ver que há um Deus aqui, né? Um homem que tinha comunhão com Deus e um homem que tem comunhão com Deus, isso é fundamental. Quem determina o tamanho do seu gigante é o seu nível de comunhão com Deus.
Uau, que tremendo isso, pastorzão. Uma boa palavra. Que poderoso essa palavra, e é uma grande verdade, até porque quando Davi olha para o gigante, ele tinha uma aliança com Deus, né? Enquanto todos estavam ali medrosos, Saul escondido, todo o exército, ele foi forjado lá nos seus períodos de oração, quando ninguém o via, quando ele livrou as ovelhas do seu pai. Então a intimidade dele lá, ela se revela de forma extraordinária naquele confronto. E aquilo que você falou, né? Como diz o texto, né? Tu vens a mim com paus e pedras, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Porque ele sabia que Deus que ele servia, quem era Deus em toda a sua vida, diante de qualquer batalha. Isso é poderoso, né? É muito gostoso, Uau. é muito gostoso. São verdades simples, mas, no entanto, poderosas, Marcelo. Amém, amém. Verdade. Glória a Deus. Meu amigão, Uma das outras... Hã? sobre o Pode meu falar. livro, sobre o meu livro, Marcelo, eu não ia fazer a reedição dele, mas eu fui ler ele esses dias e perguntei quem tinha escrito aquele livro. Eu falei, meu Deus, será que eu psicografei esse livro? Porque hoje tá muito na moda coach, né? Administração. E quando eu li aquele livro, eu escrevi aquele livro, não sei se já tem 15 anos atrás. Ali que eu digitava, né? Algumas coisas eu digitava para você. Eu lembro disso. Aquele livro ali foi com base em Davi, né? Em Davi. E eu falo ali sobre alguns inimigos na nossa mente que podem minar nossa vitória, né? Mas quando eu li e eu fui ver a atualidade do livro, eu falei, não, vou fazer a reedição desse livro. Ele está disponível, Marcelo, inclusive para essa irmã da Escócia. Todos os meus livros estão disponíveis em e-book no meu site, www.pastorgetulio. Está lá o Como Vencer Antes da Batalha, está lá o Trocando Ansiedade pelo Descanso, que eu falo sobre comunhão com Deus. Está também o meu livro Eu Tenho um Sonho. Está o meu 4º livro na área de libertação, é o que você sabe sobre libertação. E agora eu vou lançar o meu outro livro sobre oração, o título é Já Orei e Agora. Já está escrito, só preciso passar pela revisão e fazer edição dele. Mas eles todos estão disponíveis no meu site. Uau, que bênção, pastor Getúlio. E esse livro ele foi um divisor de águas para a minha vida, né? Quando eu li, enquanto você escrevia na época, eu digitei algumas páginas do livro e eu fui profundamente impactado e abençoado. E você até cita nesse livro, né, sobre a história da viúva lá, de quando Elias sai da caverna, Elias vai para Sarepta, e sobre esse posicionamento de fé em Deus, de crer na palavra dos profetas e prosperar, de crer no Senhor Jesus e ser salvo, a nossa casa, a nossa família. Então, de fato, é um livro que eu recomendo, e pós a live eu vou deixar o site do Pastor Getúlio para você correr lá e adquirir, porque é um material que você não deve ficar sem ter na sua vida, né? Não só distante, mas para você ler e passar para frente depois. Os meus livros são todos assim, eu sou muito pragmático no que eu escrevo, sou muito direto, a linguagem é simples, não é uma linguagem erudita, não tenho nada contra alguém que escreve com erudição e floreia, mas eu sou bem pragmático naquilo que eu escrevo, né? É uma linguagem bem simples e eu compartilho situações do dia a dia, né? A praticidade do que eu escrevo tem muito a ver com o que a gente vive durante nosso dia a dia. Amém. Verdade, pastorzão. Eu creio nisso. Nossa live está quase acabando, pastorzão. Quer falar mais alguma coisa aí? Tecer algum comentário a mais? Só sobre esse tempo que nós estamos chegando no Brasil agora, esse tempo de honra. Por muito tempo, pastor Marcelo, quando se falava em chamado missionário, as pessoas só diziam sobre missões e falavam sobre países de terceiro mundo. Tem muita gente nos ouvindo agora, nos assistindo nessa transmissão,
Você que tem um chamado para países de primeiro mundo, para a Europa, só que você sempre teve, essa pessoa que está nos ouvindo, você sempre teve vergonha de dizer que tinha um chamado para a Europa, porque logo essa pessoa ia ser rotulada como alguém que estava querendo ir para países que têm muito dinheiro, países que é desenvolvido, e essa pessoa acabou não matando, mas escondendo o sonho no seu coração. Eu quero dizer para você que tem um chamado para a Europa, foi Deus que colocou isso no seu coração. A Europa está precisando de homens de Deus, de pessoas do Senhor, pessoas aliançadas. E eu tenho certeza, eu tenho compartilhado o que eu vi na Europa agora. E muita gente, Marcelo, tem me procurado para falar que, de fato, tinha um desejo de fazer missão na Europa. Nós agora estamos estudando bastante sobre o que eles chamam de ministério bivocacional. Eu tenho duas palavras, se precisar eu compartilho com você e você passa para algumas pessoas. Não são palavras minhas, são palavras que foram ministradas em um evento chamado Povos e Línguas. É algo maravilhoso sobre o ministério bivocacional. Então, se alguém que estiver nos assistindo agora e no seu coração arde o chamado para a Europa, não tenha vergonha de dizer isso, não tenha vergonha de assumir isso, porque um avivamento muito grande está começando na Europa e vai sair muitos missionários, homens e mulheres de Deus, do Brasil para os países da Europa, com a seriedade maravilhosa para levar um avivamento tremendo para a Europa. E depois da Europa, nós vamos incendiar a Rússia. A Rússia vai ser tomada por um fogo de Deus maravilhoso. São essas minhas palavras. Glória a Deus. E isso é tão interessante, né, pastor Getúlio, que enquanto você falava, eu me lembrei da Segunda Guerra Mundial, ali em 42, quando Hitler, né? Não, primeira, né, se eu não estiver errado. De primeira para a segunda. É isso mesmo. Quando Hitler a primeira foi em 1914. Isso. Quando Hitler manda aviões bombardear o país de Gales, né? E o país de Gales estava todo em oração, clamando. Eles proclamaram um dia de jejum, de oração. Hitler estava tomando as cidades ali, os países próximos. E quando os seus aviões de caça, de bombardeio, chega no espaço aéreo do país de Gales, eles mandam uma mensagem: não há como bombardear, o país inteiro está em chamas. Mas aquelas chamas que se viam não eram chamas de bomba, né, pastor Getúlio? Eram chamas do fogo de Deus, do avivamento, das orações, do mover sobrenatural de Deus. Então, é isso. Quando nós oramos, quando nós entramos no Senhor, o fogo de Deus vai descer sobre a nossa vida, sobre nossa casa, vai nos incendiar, fazendo com que essa palavra avivamento, que quer dizer voltar-se para Deus, ela seja algo tão real, tão palpável. E aí o Senhor passa a dirigir nossas emoções, nosso ministério, nosso casamento, nossos filhos e aquilo que nós colocamos diante dele. Então, esse fogo de Deus, né? Ele tem que ser algo contínuo na nossa vida, né? Eu me lembro que talvez eu tinha uns 10 para quase 11 anos, uma ministração sua aqui, de um texto de Levíticos que você dizia na escola bíblica: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Agora o resto da mensagem eu não lembro, não, porque tem muito tempo. Mas esse texto nunca saiu, pastor Getúlio, da minha cabeça. O fogo arderá. E nós somos o altar do Senhor. Amém, amém. Olha, pastor Marcelo, eu penso que talvez o mês que vem eu vou estar em Brasília. E para mim vai ser um prazer estar aí na sua igreja, ministrar, te ver e a gente rir bastante junto, nós orarmos juntos. Tá ok? Se eu não puder estar aí, pelo menos eu te passo aí a agenda onde eu for estar. E vai você e a pastora Flávia para a gente rir um pouco e conversar. Beleza, tá bom? Fecha. Ora por nós, pastor Getúlio. Vamos orar sim, com certeza. Dá um abraço na sua família por mim, na Rosa, na Elaine, muita saudade.